Você sabia que os portugueses fizeram grandes invenções e isso mudou o nosso dia a dia, o nosso mundo? Fique ligado. Oi pessoal, aqui é a Cami Escrivano, tudo bem? E hoje eu quero falar um pouquinho de uma outra coisa que mudou a nossa vida e que foram invenções portuguesas e a gente não sabia, pelo menos eu não sabia. Bom, isso começou porque outro dia eu fiz um vídeo, eu tô aqui tem ninguém na estação da balsa, tudo bem. Mas outro dia eu fiz um vídeo falando sobre pedágio, né? Paragens e portagens, portagens aqui em Portugal, que a gente chama de pedágio no Brasil. E eu fiz um comparativo com o sem parar. E essa pessoa falou assim: mas você está falando do sem parar, mas quem inventou esse troço foram os portugueses. Eu fui olhar, não porque eu desconfiei da pessoa, mas porque achei interessante a informação. E de fato, o primeiro instrumento RFID, não é esse o sotaque, tá? RFID, né? Que a gente está falando de radiofrequência, né? Identificação por radiofrequência, que é como o sem parar funciona. Na verdade, foi criado pela Via Verde, com o objetivo de pagar pedágios. Eu estou falando disso porque, inclusive aqui, deixa eu mostrar para você. Vamos ver se a gente consegue achar aqui na entrada do... Espera só um minutinho que eu vou tentar te mostrar aqui, mas se eu não me engano dá para pagar inclusive a balsa com ele. Peraí. Olha aqui o nosso amigo cartaz do Via Verde. Pois é, esse troço mudou a nossa vida, né? Você vê que aqui na balsa dá para entrar inclusive e pagar com Via Verde, tá vendo? E eu achando que esse troço era uma coisa só para pagar pedágio no carro, mas não, dá para pagar inclusive a passagem da balsa, de outros transportes aqui, como também em São Paulo dá para fazer, no Brasil, na verdade, né? Dá para fazer pagamento de estacionamento e uma série de outras coisas. Uma outra coisa que mudou a vida do mundo, né? E que também é uma invenção portuguesa, olha que loucura, é esse carinha aqui, ó. Uhul! Que em Portugal a gente chama de multibanco. Deixa eu continuar andando aqui, porque daqui a pouco o guarda vai achar que eu sou maluca. Não que ele não tenha uma certa razão, né? Mas enfim... E na verdade é uma invenção portuguesa, o tal do ATM, né? Caixa eletrônico, ou como a gente chama aqui, multibanco, na verdade foi inventado por um engenheiro, gente, que rua vazia, um engenheiro chamado João Filipe. É o Filipe João? Eu corrijo o nome aqui embaixo. E ele decidiu... então, criar um dispositivo. Gente, para tudo, quem inventou o multibanco também foram os portugueses, mas não foi o João Filipe. Na verdade, falando do João Filipe, eu lembro muito dele agora, não vou esquecer mais dele, Filipe João, sei lá. Vou colocar o nome correto dele. Mas muito obrigada, eu preciso aderir às invenções dele. Ele inventou um troço fantástico. Sabe quando você está com aquele microfone no meio da rua, no vento, e aquele vento vem passando e vem fazendo aquele barulho e tal? Pois é, ele inventou um troço que é a bola para o microfone, de modo que o vento, ele pare de atrapalhar a gravação do som. Também foi invenção do nosso amigo, não é aqui, eu acho que aqui nós não temos, normalmente em estações de metrô, essas coisas tem. Também é invenção do nosso amigo, esse mesmo amigo da bola do microfone. Também é invenção dele o elevador para cadeira de rodas. E cara, esse troço é um troço super útil. Eu falo porque, além de conhecer algumas pessoas que já usaram ou que usam cadeira de rodas, eu mesma passei por uma experiência, por um período. Eu fui concluir meu curso de fotografia e eu escolhi fazer então uma vivência como cadeirante, ou como usuário de cadeira de rodas aqui que eles chamam, né? Utente de cadeira de rodas. Porque afinal de contas... eu queria entender como era. E cara, como o elevador faz diferença nessa vida. É impressionante. Mais duas invenções, na verdade, que fizeram muita diferença. Claro, a gente tem as caravelas, né? Aliás, deixa eu mostrar aqui o que motivou a invenção das caravelas. Vamos ver se o autocarro não me atropela. Pera um pouquinho.
Deixa eu mostrar pra você que hoje eu uso mais ou menos uma adaptação dela, né? Peraí, deixa eu virar a câmera. Mas o que motivou, obviamente, a invenção das caravelas é esse tejão aqui e o oceano, obviamente, que fez com que as caravelas fossem realmente os barcos utilizados para a descoberta da América e tantos outros lugares, e, enfim, alcançar as Índias, etc. Isso a gente já sabia, a gente estuda na escola, né? Mas teve uma outra coisa que também ficou muito discreta, mas fez toda a diferença na vida do mundo. Peraí que eu vou virar de novo. Se você sabe que a minha blusa é vermelha, é porque você não é daltônico. Mas se você é daltônico, você sabe que minha blusa é vermelha graças a um médico que inventou o alfabeto das cores. E ele era português, professor da Universidade de Mourinhos. Ele criou toda uma codificação de modo que os daltônicos pudessem também ter as suas alterações nos sistemas atuais, enfim, nos padrões de cores, de modo que eles pudessem também identificar as cores e isso fizesse também a vida deles muito mais fácil, entre elas, por exemplo, usar softwares, etc. Bom, é isso. Deixa eu dar uma viradinha aqui, porque é muito mais legal olhar para cá. E vamos que vamos. O que será que eles vão inventar em seguida? Aliás, uma última coisa para não fugir do assunto atual. Um português acabou de inventar e ainda está em fase de aprovação dos órgãos públicos, mas deve sair em breve, um aplicativo chamado Covid App, que tem o objetivo de monitorar de casa as pessoas em relação aos sintomas e as questões das doenças pré-existentes, para ajudar e adiantar o processo de identificação de doentes e combate ao coronavírus. Não é maravilhoso tudo aquilo que Portugal fez por nós? Pois é. Então celebremos, aproveitemos e honremos aqueles que mudaram a nossa vida para melhor. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Bye, bye.